Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu vou fazer uma leitura comentada do livro Missionários da Luz. É um livro escrito por André Luiz. Na realidade, André Luiz escreveu uma série que se chama A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros. O primeiro e mais famoso, sem dúvida, é Nosso Lar. Nessa série, André Luiz nos traz notícias muito importantes sobre a vida no mundo espiritual e nesse livro em especial nós temos André Luiz acompanhando o Alexandre. Alexandre é o orientador espiritual de um grupo de desenvolvimento mediúnico. No início desse livro, nós vemos André Luiz presente numa reunião de desenvolvimento mediúnico e ele observa os médiuns em desenvolvimento. E ele vê uma coisa que ficou muito preocupado, não só processos de obsessão, como um processo, alguns processos de vampirismo. O que é vampirismo? É um parasitismo psíquico, onde a pessoa que é vítima desse processo, ela tem suas energias vitais sugadas. André Luiz, que tinha sido médium na sua última encarnação, muito preocupado com a saúde e o bem-estar das pessoas, fica horrorizado e fala: poxa, ninguém vai fazer nada, ninguém vai ajudar ele, como é que a gente pode ajudar, né? E ele está nessa agonia, ele está acompanhando um rapaz, logo depois que ele sai, da reunião, e ele está acompanhando e dizendo: poxa, o que a gente vai fazer para ajudar esse camarada? Nós vamos ver o capítulo 6, a oração. O título já é uma boa dica de como ajudar. Alexandre sorriu, pensativo, e falou depois de pausa mais longa. Essa é a segunda parte, do capítulo 6. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, ou seja, quando as pessoas eram tratadas por sacerdotes, antigamente não existiam médicos. A função médica era exercida pelos sacerdotes. A ascendência da fé nos processos de medicina. Hoje nós temos inúmeros estudos científicos comprovando que a fé modifica a percepção de doença, modifica o curso de doenças e certas intervenções que eles chamam de doação de energia, nós espíritas podemos chamar de passe, tem um efeito benéfico imenso sobre os doentes. Nos séculos passados, antigamente, e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. Então, desde sempre se sabia que existem algumas entidades, alguns seres dedicados ao mal que poderiam causar doenças. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Eu sou um espírito que tem um envoltório semifluídico, semimaterial, que se chama perispírito, e através desse envoltório eu atuo sobre o meu corpo. Eu posso estar bem, mas se o meu corpo está com algum problema, é como um músico muito bom, mas vai tocar num instrumento medíocre, ele não consegue obter todas as qualidades que ele poderia obter. Assim é também o contrário. O corpo perfeito, mas o espírito que preside esse corpo tem alguns problemas, o corpo vai adoecer. É sempre uma estrada de mão dupla. Espírito atua sobre o corpo influencia o espírito. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Então, à medida que houver um maior conhecimento, entendimento
de que corpo e espírito estão ligados de maneira que não dá para cortar e que um reflete no outro, a medicina vai evoluir muito ainda. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Olha só que interessante, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Nós vimos, né, conhecemos pessoas que se fixam no padrão de doença. Parece que se não tiver doente, ela não está bem. Ela quer ser doente, ela precisa de uma doença para justificar toda aquela sensação ruim que ela tem perante a vida. O que acontece é que pensamento é energia e o nosso pensamento ele vai moldando, plasmando no campo espiritual formas que acabam se concretizando, que a gente chama de formas pensamento. Então, se eu começo a mentalizar a doença, aí eu acho que eu vou ter infarto, e não estou sentindo bem, uma dorzinha, uma coisa estranha, eu vou acabar ocasionando uma doença, porque eu estou mentalizando, eu estou plasmando, eu estou construindo esse tipo de coisa, né? Então, as células do meu corpo sofrem o reflexo da minha mente. Se eu procurar me manter em equilíbrio, um padrão vibratório elevado, às vezes eu posso não me curar de uma doença, mas eu posso não agravar a doença que o meu corpo está apresentando. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então, vou ler de novo. Com o nosso potencial gerador de energias latentes. Então, constantemente eu estou emitindo ondas de energia. Eu estou criando, renovando, aprimorando ou destruindo. A opção é minha. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Então, Alexandre está dizendo assim, olha André, ninguém fica desassistido, a gente está fazendo a nossa parte. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e, até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. As pessoas têm por hábito terceirizarem até mesmo o cuidado que elas deveriam ter consigo mesmas. Então, quando eu não estou bem, é muito mais fácil, eu sento, agora não por causa da pandemia, né? Eu vou tomar um passezinho para ver se eu melhoro. Eu vou numa reunião para ver se dá uma descarregada. Gente, cada um, né? Cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Então, muda a sua conduta, faça a reforma íntima. Ao invés de ficar lá mal da vida dos outros, se coloque em oração. Ao invés de ficar assistindo televisão que leva nada a lugar nenhum, vai ler um livro, vai estudar, vai se dedicar ao estudo do espiritismo, vai exercer a sua religiosidade cotidianamente, não só no centro espírita. Vai exercer a sua mediunidade cotidianamente, não só nas reuniões, e vá com um pensamento, quando você for ao centro espírita, quando voltarem às atividades, vá com um pensamento de ajudar, não de ser ajudado. A sua vida vai mudar que você nem faz ideia. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico
depois de pequeno percurso a pé, e falou. Então, quando saíram, né, os médiuns em desenvolvimento, saíram conversando, Alexandre mostrou para André Luiz esse rapaz, vítima não só de obsessão como vampirismo, e esse rapaz estava andando até a casa dele. Alexandre falou o seguinte: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Então ele estava falando assim, ó, não é só o tratamento contra o vampirismo, são vários. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Ele está falando assim, olha, André, você está aí, né, se lamentando de que ninguém ajuda esse coitadinho, né? Tem várias maneiras de ajudar. Eu vou mostrar para você o melhor deles. Curioso, observei que as entidades infelizes, né, os obsessores, mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Eles não conseguiram entrar na casa dele. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, se a gente se mantiver em prece, é como se houvesse um campo de força em volta da nossa casa. Sim, já observar experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então, quando no centro espírita é sempre falado e reforçado da questão do evangelho no lar, não é só para ser bonito. Ah, que lindo, eu faço evangelho no lar, tão chique, tão na moda. Não. É que o ato de orar cria uma fronteira vibratória, cria um campo de força que impede o acesso dessas entidades que desejam prejudicar o próximo. Poxa, mas pode acontecer de uma casa com suas defesas, a pessoa sofrer um ataque espiritual? Claro que pode. Nós somos perfeitos? Não. Se até Jesus, né, houve a tentativa, né, de ele ser desafiado, né, de ser confrontado, imagine a gente dá abertura, faz um monte de bobagem, isso é ponto pacífico. Mas o lar que se mantém em oração é uma rede, né, que o mais grosso vai parar lá, não vai adiante. Os detalhezinhos vão ser resolvidos depois, mas essa rede, né, é como você na pia, né? Você não tem aquela redinha para evitar que a sujeira, a comida caia em tupucano? Então, a prece é aquela redinha que filtra lá. Tem coisa pequenininha que vai passar, mas o grosso fica lá. Fica a dica, então, do título, a oração. Então, nos próximos vídeos, a gente vai continuar a entender melhor como a oração tem o poder de interferir no processo de vampirismo. Até mais. Muito obrigada.